Será assim? Não tem dia marcado na sua agenda? Na sua agenda não está marcado esse compromisso. Nós planejamos viagens, planejamos a compra de uma casa, planejamos um casamento. Alguns morrem até no dia do casamento. Eu queria te convidar a fazer uma reflexão nessa noite. Se você tivesse que escolher entre participar de uma festa de aniversário e comemorar a vida, ou passar horas no velório lamentando a morte de alguém, qual você escolheria? O velório e o cemitério estão entre os lugares mais tristes da experiência humana. É normal não querermos despedir das pessoas queridas e importantes na nossa vida. Apesar da dificuldade que enfrentamos e da tristeza que sentimos, há benefício em estar presente nas ocasiões em que a morte se torna o assunto principal. O autor de Eclesiastes, procurando sentido na vida, encontrou uma das lições mais importantes na morte. Ele fez um contraste que nos chama a refletir sobre a diferença entre os locais que representam a tristeza e os que oferecem a alegria. Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 7, versículo 2. Mesmo assentados, Eclesiastes capítulo 7, versículo 2. Nós vamos ler o versículo 2 e você continuará com a sua Bíblia aberta. Nos fala assim, Eclesiastes capítulo 7, verso 2: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquele se vê o fim de todos os homens, e os vivos que tomem em consideração. Permaneça com a sua Bíblia aberta. O que aprendemos num velório? Aprendemos a pensar sobre o fim dessa vida. Vocês que já participaram de um funeral, velório, já observaram que todas as pessoas, quando chegam ao lado de um caixão, elas ficam minutos ou horas olhando, refletindo, pensando como foi a vida daquela pessoa, como poderia ter sido a vida daquela pessoa. É comum fazer de tudo para adiarmos a morte. Nós procuramos conselhos médicos sobre alimentação, exercícios, vitaminas, ouvimos orientação de segurança no trânsito, no trabalho, reduzimos até a poluição do ar, da água que bebemos. Não tem nada contra isso. Não tenho nada contra tais medidas. Não devemos enganar. Apesar de todos os nossos esforços para prolongar a nossa vida, nós um dia vamos nos deparar com esse momento. Mas nós estaremos lá somente de corpo presente. E quando chegar esse dia, você já terá encontrado o fim. Mas as pessoas que estarão te velando estarão refletindo sobre o que você tem feito, sobre o que você fez. Muitos dos nossos corpos serão colocados em caixões bem antes de acabar este século. Nós não devemos negar. Ninguém na face da terra nega ou tem argumentos para negar que vai chegar a enfrentar esse dia. O que nós encontramos em um funeral, em um velório, nós crescemos em momentos de tristeza. Nós não queremos e não fomos preparados para passar por momentos de tristeza. Mas quando o momento de tristeza chega, nós refletimos.
Continuando aí em Eclesiastes capítulo 7, versículo 3. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. É bom se divertir com os amigos, mas crescemos muito mais quando enfrentamos as dificuldades da vida. Eu te garanto que as dificuldades que você já passou durante a sua vida, elas te marcam mais do que as festas que você participou. Os momentos de conflitos, de tristeza, de angústia, de momentos de lutas, elas marcaram a sua vida do que aquela festa maravilhosa. Não pensamos em lutar para vencer momentos de felicidade. Ninguém se arma para lutar no momento de alegria, de felicidade. Ele acontece e nós somos convidados a participar naturalmente com ele. Mas precisamos de unir forças para superar as ocasiões de tristezas. E quantas vezes você já teve que reunir forças de onde você pensou que não tinha mais forças? Você costuma dizer: agora eu cheguei no fundo do poço. Mas veio uma mão, veio uma força, veio algo que talvez você nem acredite. Você pode colocar nome como você quiser. E aquela força, ela precisamente se reuniu. E ela naquela ocasião de tristeza, você percebendo o caráter na risada, mas você percebe o caráter da pessoa, não é quando ela está sorrindo, mas é quando ela está triste. Eu costumo dizer que chegar nos lugares é muito fácil. Quando você arruma um emprego, você chega alegre, você chega bem arrumado, você chega preocupado em fazer o melhor. Quando você encontra alguém, conhece alguém, mas quando você sai, é que as pessoas conhecem quem você é. Chegar é fácil, o difícil é sair. No velório nós aprendemos, nós buscamos sabedoria na casa do luto. Fugir do luto ou negar sua mensagem real seria cauterizar a mente para não encarar o inevitável. Tem muitas pessoas que não falam sobre morte dentro de casa. Tem muita gente que não quer nem passar perto de um caixão, apesar de ser somente uma réplicazinha, bem simples, né? Para não chocar. Tem gente que não passa na porta de um cemitério. Não estamos aqui para discutir qual é o motivo, mas estamos aqui para lembrar que um dia todos passaremos por esta parte. Na casa do luto, a sabedoria. Eclesiastes capítulo 7, no versículo 4, nos fala que o coração dos sábios está na casa do luto, mas dos insensatos na casa da alegria. Eu queria que fosse feita uma novela somente com esse versículo, porque as novelas que o brasileiro gosta muito, o latino gosta muito, elas têm mostrado que a vida é só uma alegria. Elas mostram que, você já viu o final de novela? Quem é ruim a novela toda, no final vai pagar por tudo que fez. Quem lutou a vida inteira para conseguir conquistar alguma coisa na novela, no final ele sempre conquista. Mas eu queria uma novela que falasse que o coração do sábio está na casa do luto, mas do insensato na casa da alegria. E nós estamos correndo mais atrás da alegria. Nós estamos correndo tanto atrás da alegria que estamos ficando tristes e cansados. É melhor, nós aprendemos, terminar do que começar. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. O término costuma ser muito melhor do que o início. Deus tem algo preparado para nós. Se chegarmos ao fim da vida em comunhão com Deus e com a expectativa de repousar eternamente na glória, na sua graça, realmente será melhor do que o começo. Mas há outras aplicações. Desde o princípio é fácil planejar,
e projetar, mas nenhum trabalho compensa se não chegar à execução. Talvez você tenha trabalhado muito, mas nós trabalhamos, sabe para quê? Para edificar uma vida aqui na terra. Compramos uma casa, 2 casas, 1 carro, 2 carros, 4 televisões, 5 celulares, e nós estamos edificando a nossa vida aqui na terra. Mas a Bíblia fala que há, no final de todas as coisas, uma corrida, e que nessa corrida nós devemos receber, como diz em Timóteo, o galardão da recompensa pelo que nós passamos aqui nessa terra, na presença do Senhor Jesus. Mas você talvez não está pensando sobre o final das coisas, você está pensando sobre o meio. Você está pensando em que carro você vai trocar, você está pensando em que curso você vai fazer para melhorar o seu salário, você está pensando em como abrir uma empresa para ganhar muito dinheiro, ou talvez você está pensando o que eu vou fazer para mudar de vida. Eu quero te dizer que todas essas coisas vão mudar a sua vida aqui, mas na eternidade elas não acrescentarão nada. Caminhamos para um destino final após a vida aqui. A perspectiva da Bíblia não é circular. É ensinado que pessoas, quando morrem, elas morrem, vão e voltam. Elas morrem, vão e voltam. Mas o sentido da Bíblia é um só. Não existem ciclos. O apóstolo Paulo nos escreve, pode colocar assim, porque importa que todos nós, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Tudo que nós fazemos aqui na terra, nós somos responsáveis diante de Deus. Nós vamos prestar conta a Deus, quer você acredita em Deus ou você não acredita em nada. Mas tem uma força muito grande nesse mundo que ninguém vai negar, que se chama morte. Esses dias nós estávamos evangelizando e uma pessoa disse, eu não sei se, eu perguntei se ela acreditava na vida após a morte. Ela deu uma resposta até entre aspas inteligente, mas por falta de conhecimento. Ela falou, eu não sei porque eu nunca estive lá. Mas a Bíblia fala que quem chegar lá não volta aqui. Lá não é um lugar de tomar decisão. Nós devemos tomar uma decisão aqui. Então é melhor você acreditar na Bíblia, eu te aconselho, do que você acreditar em filosofias vãs que não vão te levar a lugar nenhum. A Bíblia fala que nós vamos comparecer diante de um tribunal. E esse tribunal se chama Tribunal de Cristo. E ali será julgado cada um segundo as suas obras. Deus não vai perguntar pela sua esposa, pela sua mãe, pelo seu filho, pela sua filha, pela sua nora, pelo seu genro. Você vai estar frente a frente com Ele. E todas as suas atitudes, tudo aquilo que você fez, tudo que você plantou, tudo que você semeou, a Bíblia fala que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. A morte é um assunto que evitamos falar e comentar. Entretanto, o viver humano encontrar-se em sua jornada a ameaça da morte. Nessa reflexão estudaremos a questão da morte sob a perspectiva da Bíblia, pois nela a realidade da morte e o seu impacto na vida humana são tratados com clareza de fé. Se você crê, bem. Se você não crê, terá as consequências que estão na Bíblia. Talvez você nunca tirou um tempo para ler a Bíblia. Talvez você até fala mal da Bíblia. Você fala mal da igreja, dos pastores. Nós não estamos aqui para defender a Bíblia. Não estamos aqui para defender a igreja. Nós vamos morrer. A palavra de Deus permanece. Quem protege esta Bíblia, esta palavra que já atravessou séculos e séculos, é o Espírito Santo de Deus. É o livro mais editado que existe na face da terra. É o livro mais lido na face da terra. Diz um poeta, um filósofo, que se nós pegarmos a Bíblia e colocar embaixo de uma pilha de livros, ela é a base para todos aqueles livros. Se nós pegarmos a Bíblia e colocar no meio de uma pilha de livros,
livros, ela é o coração de todos aqueles livros. Se nós pegarmos a Bíblia e colocar em cima de uma pilha de livro, ela é a cabeça de todos os livros. Você já viu que a Bíblia é o livro mais discutido? Você já viu que a Bíblia é um livro proibido em várias nações, em vários lugares? A Bíblia é um livro odiado e um livro amado, mas ela permanece porque ela é a palavra de Deus. É a maneira que Deus encontrou para que nós pudéssemos entender que há algo acima da existência humana, que há algo que nós só vamos alcançar através da fé. A Bíblia fala que quando no princípio criou Deus os céus e a terra, Deus não está preocupado em explicar para mim e para você como Ele formou os céus e a terra, porque os céus e a terra estão aí para nós vermos. Mas a preocupação de Deus foi dizer que Ele fez os céus e a terra. Imagine o seu filho chegando para você e falar: pai, enfia a faca no meu peito, me abre e me explica como que o Senhor fez o meu coração, como que o Senhor fez o meu pulmão, como que o Senhor fez o meu rins, como que o Senhor fez o meu cérebro. Algum filho já perguntou isso para o pai? Não. Porque é um milagre. É um milagre. O nosso corpo humano, a nossa natureza, é um milagre. A Bíblia fala em Eclesiastes capítulo 3, verso 20 e 21. Todos vão para um lugar, todos são pó, e todos ao pó voltarão. Está na Bíblia. Está lá no livro de Gênesis. Essa matéria, isso que nós temos aqui, é pó. E um dia nós vamos ter que prestar conta a Ele. Existem vários ensinamentos filosóficos. Alguns, os existencialismos, eles falam que seu interesse é essencialmente com as questões inevitáveis de vida e morte. Eles preocupam-se com a vida, mas reconhecem a presença da morte constante na existência humana. Os seus filósofos veem a morte como o fim de uma viagem. Para eles é como se a morte fosse simplesmente o fim de uma viagem. Mas a Bíblia nos alerta que, ora, essas ideias são refutadas pela Bíblia, porque a Bíblia fala que a morte nada tem a ver de natural. É por isso que ninguém quer morrer. É por isso que ninguém gosta de ir no funeral, no velório. É por isso que ninguém gosta de fazer um piquenique no cemitério, porque não é nada natural. Nós vamos ver mais para frente que Deus nos preparou, nos fez, não para morrermos. É por isso que tem muita gente que tem medo da morte. Tem gente que quando descobre que tem uma enfermidade, todo o dinheiro, todos os bens que ela acumulou durante 20, 30, 40, 50, ou até a herança que ela recebeu, o que ela faz? Ela gasta todo o dinheiro. Eu conheci uma pessoa em Miami, que no final do culto ela falou: pastor, a minha mãe, nós éramos de uma família muito rica. A minha mãe teve uma enfermidade rara, e ela tinha que respirar oxigênio puro todo dia, 24 horas por dia. Aí o senhor já imagina o preço que é aquilo. Nós tivemos que vender 95% dos nossos bens para minha mãe respirar. Talvez você está juntando muito dinheiro, ou juntou muito dinheiro, mas você esquece de agradecer a Deus que você respira de graça. Foi assoprado. A Bíblia fala que Deus assoprou nas nossas narinas o fôlego da vida. A criança, quando está dentro da barriga da mãe, quando ela sai, quando ela busca o ar, ela não paga nada. É de graça, porque é um plano e um projeto de Deus. Então a morte não tem nada a ver conosco. O Senhor Deus lhe diz, Deus disse para o homem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore que está no meio do jardim não comerás. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa foi a consequência da desobediência. Nós estamos vivendo uma geração hoje que ela não sabe obedecer. Há alguns anos, ou muitos anos, uma empresa de automóveis, uma montadora,
Ela estava buscando e procurando uma cidade para montar uma montadora de automóveis. E várias cidades ofereceram muitas coisas, terreno, redução de impostos, para pagar, sumir de vista. Aí teve uma cidade que ganhou por causa de um detalhe. Sabe qual foi o detalhe que fez a diferença? Eles perceberam que as pessoas daquela cidade sabiam obedecer ordem. E hoje no Brasil, você conhece, levanta só o dedão do pé, algum jovem que sabe obedecer uma ordem? Não estou obedecendo nem o pai nem a mãe. Não estou obedecendo o polícia, professor. Vai obedecer o patrãozinho que paga R$800 por mês? Vai obedecer aquele que encontra com ele na rua e olha com cara feia para ele? Então toda desobediência gera um castigo. Mas a Bíblia fala que através do pecado, palavra que caiu em desuso, pecado, palavra estranha, feia, mas no original pecado significa errar o alvo. Adão e Eva poderiam ter comido de vários frutos de várias árvores. Quero dizer aqui para alguns que não foi a maçã que Eva comeu. Para você ver que a ignorância é tão grande de quem está fazendo a publicidade, que a Bíblia fala de um fruto, não fala que foi maçã, se foi uva, se foi pera, se foi manga, se foi jabuticaba, ou zenado, se foi jaca. Né? A Bíblia não fala o nome do fruto, está entendendo? Outra coisa que as pessoas falam da Bíblia, que uma grande baleia comeu Jonas, também não fala o nome do peixe. Foi um grande peixe. Voltando aqui, os materialistas não admitem as coisas espirituais. Talvez você é uma pessoa materialista. Você não admite as coisas que estão aqui na palavra de Deus. É um direito que você tem. Você frequenta às vezes uma igreja, você já buscou, você já procurou, você já estudou, você já tentou encontrar um caminho. Muitas pessoas, de tanto procurar, de tanto buscar, se perdem. Você já ficou perdido procurando alguma coisa? Eu tenho uma casa de um parente meu que toda vez que eu vou lá, eu erro. Aliás, tem de dois, tem até minha prima que está aqui hoje, né? Às vezes eu estou um quarteirão de baixo, aconteceu da casa da minha prima, eu tenho que telefonar perguntando como é que chega na casa dela. Porque a primeira vez que eu fui lá, eu errei o caminho. A segunda eu errei o caminho. A terceira eu errei o caminho. E tem gente assim, a vida espiritual dele é tão materialista que ele fica buscando. Ele busca em várias religiões, aonde tem um modismo, aonde diz que está acontecendo um milagre, aonde está acontecendo uma transformação. Ele quer conhecer. Aí de repente ele está perdido em vários caminhos. Tem gente que tem 2, 3 religiões. Tem gente que é tão materialista que ele fala, não, eu vou agradar a todos. O que Jesus disse? Eu sou o caminho. Diga mais forte, caminho. E aí ele podia ter parado por aí. Mas ele continuou, eu sou o caminho. A verdade. Calma, gente. Ele falou, o meu caminho não é de mentira. O meu caminho não é de engano. Jesus, você já um dia numa igreja, nós fizemos uma pergunta tão simples, mas a resposta me surpreendeu do irmão. Nós perguntamos, como que você imagina Deus? Aí o irmão, coitado, na simplicidade dele, falou, eu imagino Deus um velhinho, de barba grande, sentado numa cadeira bonita. Fiquei pensando, como que essa pessoa chegou a esse pensamento? Como que você imagina Deus? Quem já viu um quadro de Jesus aí? Levanta a mão. Todo mundo já viu, né? Parece comigo? Não. Mas sabe o que deveria parecer comigo? Aconteceu um fato comigo estranho. No meu passaporte, primeiro passaporte, eu estava mais violento, um nó de uma gravata desse tamanho, 98, 99. Aí eu peguei e falei para o meu amigo, eu vou lá em Israel, vou fazer uma viagem para Israel. Aí na conversa ele pegou meu passaporte. Eles vão te parar lá em Israel.
Ele trabalhava em aeroportos, identificando terrorista, coisa errada. Eles vão te parar lá em Israel. Falei, por quê? Você tem cara de árabe, de palestino. Eu falei, que isso, cara? Nunca imaginei um negócio desse. Adivinha o que aconteceu, irmãos? Sabe aonde? Na porta do avião. Na hora que eu saí do avião, já tinha uma mulher e um camambris. Eu falei, não fala inglês, mas atrás de mim, Deus me guardou, rapaz, que atrás de mim tinha um xerife dos Estados Unidos da América. Um irmão lá da nossa igreja. Aí pegou o passaporte, olhou que nós estávamos numa excursão, passou por isso. Mas o Jesus que a Bíblia fala, não é aquele que está no quadro. Não tem nada a ver com aquele camarada de olhos azuis, cabelo longo, aquela aparência bonita. A Bíblia fala que é pelo contrário, ele não tinha aparência nem formosura. A Bíblia fala que Zaqueu subiu numa árvore porque ele queria ver Jesus. Mas tem gente que fica imaginando que Jesus é aquela pessoa, né? Tem religiões que o líder da religião, ele tem um aspecto assim, ele só falta morrer para ser santo, né? Porque ele já anda assim, ó. Aí você vai dar a mão para ele, ele faz assim, né? Aí você vai cumprimentar ele, ele só faz assim. Meu irmão, não estou aqui falando contra, mas tem gente que pensa que isso é Jesus. Tem gente que pensa que Jesus é aquela pessoa que ele viu no quadro, que é aquela pessoa que ele viu numa novela, num filme. Não, Jesus, irmão, ele não deixou nenhuma fotografia, ele não deixou nenhuma pintura, nenhuma imagem dele para ninguém idolatrar, para ninguém falar, aqui tem Jesus, aí todo mundo tem que vir aqui para ver Jesus. A Bíblia fala que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Voltando lá no texto, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aonde você está procurando vida? Aonde? Numa casa nova? Você está buscando vida em outro país? Você está buscando vida numa faculdade? Esses lugares, eu aprendi uma coisa: o problema que nós temos aqui é o mesmo problema da América, da Europa.